Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Narada Bhakti Sutra. É um dos trabalhos que eu ofereço a Deus aqui, Luz e Espiritualidade, serviço devocional, servir a Deus, compartilhando sabedoria e fazendo com que esse mundo material seja um mundo melhor, com que esse planeta Terra se ilumine mais através de trabalhos devocionais, né? E o significado de devoção chama-se Bhakti. Bhakti significa você praticar yoga da devoção. Yoga significa união. Então, quando eu pratico yoga, eu estou me unindo a Deus em várias modalidades, né? E existe a yoga da respiração, a yoga dos exercícios corporais, existe a yoga de você aprender a se devotar a Deus. Ou seja, o que é se devotar? Você aprender sobre Deus e querer servir a Deus melhor nesse processo de Bhakti, de devoção. Então, hoje a pérola do dia de hoje é a pérola do verso 36 do livro do sábio Narada, que é um sábio que viveu na Índia, né, há muitos e muitos milhões de anos atrás, e ele foi um sábio, um devoto puro, ele tinha devoção pura por Deus. E aí, ele deixou seus ensinamentos e sua divina graça Prabhupada, escreveu os livros, traduziu para as línguas, né, do inglês e do inglês para as outras línguas. E eu gosto muito de compartilhar, Narada, as pérolas do amor a Deus, porque nós precisamos também fazer com que essas pérolas elas estejam em atuação na nossa vida, que elas se tornem uma pérola valiosa dentro desse processo de Bhakti, de devoção. E Bhakti é um yoga, né? Yoga da devoção. Você passa por regras e regulações, você canta os santos nomes, você medita, você lê, você estuda, você dança, você canta, e você também compartilha sabedoria com as pessoas. Mesmo que você não seja um erudito, uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa extremamente inteligente, mas você oferece seus serviços a Deus para trabalhar com Bhakti, para desenvolver Bhakti no seu coração. Porque Bhakti, devoção, é uma qualidade da alma. E eu, como na qualificação da transcendência, ou seja, sem olhar para a parte material, eu sou uma alma em um corpo. Então, eu tenho que transcender todas essas especulações materiais, né? Essas especulações no sentido de que eu entendo a matéria, mas não entendo o outro lado espiritual. Então, obtém-se Bhakti quando a gente tem a adoração ao Senhor incessantemente, ou seja, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, procurando saber o que é que eu vou oferecer a Deus para a minha devoção, para a minha relação com Deus, né? E isso não é uma religião, é uma filosofia védica, é uma filosofia de Bhakti Yoga, né? Então, aqui ele fala, né, que o devoto que somos nós devemos nos ocupar na consciência a Deus, entender Deus, procurar estudar sobre Deus e transformar-se pouco a pouco, até por fim completamente ser consciente de Deus. Por quê? Porque nós não temos consciência de Deus, nós temos uma mera consciência de Deus, uma vaga consciência de Deus nesse processo, né? E quando a gente pratica essa consciência de Deus, nós vamos nos elevando mais e aumentando mais o nosso nível espiritual. A ocupação suprema para toda a humanidade é aquela pela qual o sujeito pode obter o serviço a Deus amoroso e transcender essa questão de eu fazer para Deus porque Deus vai me ajudar a passar no concurso, eu vou fazer para Deus porque Deus vai me ajudar a ter mais dinheiro, eu vou fazer para Deus porque Deus vai me ajudar a comprar um carro novo, ou todos os desejos materiais da nossa matéria, né? Da gente achar que a gente é um corpo e que a gente é o que a gente tem materialmente, né? Então, quando a gente transcende esse sentido material, nós vamos procurar trabalhar transcendentalmente para Deus, com amor e devoção. Sem amor e devoção, a gente não tem condição de praticar Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga se assemelha a esses dois tópicos, amor e devoção, né? Então, com esse serviço devocional imotivado e ininterrupto, podemos satisfazer o eu completamente. Então, quem é o eu? O eu é a alma, é o eu superior. E quem é o eu inferior? O corpo.
Não, mas eu já estou mais acostumada a satisfazer o meu eu inferior, o meu corpo. Então eu vou só olhar para o meu corpo e ponto. Mas aí quando você começa a entender que isso é muito limitado, que isso não traz felicidade, que você vai estar sempre vazio, porque coisas materiais jamais vão preencher a felicidade da alma. Aí você vai dizer, não, eu preciso aplicar para a minha alma algo que seja transcendental, que vai transcender esse vazio material, né? Então eu vou me ocupar completamente nesse serviço, servindo a Deus com amor e devoção. Ah, mas eu não posso, mas eu trabalho isso, porque a gente hoje vive de desculpas, né? Eu não posso isso, posso aquilo outro, não tenho tempo, a palavra tempo, eu não tenho tempo, é a expressão mais usada aqui no mundo material, mas aí você vai transformar as suas ações diárias em uma oferenda a Deus. Você vai transformar tudo aquilo que você come, você agradece e oferece a Deus. Deus, obrigada por esse alimento, gratidão por me dar esse alimento. Você vai reverenciar a Deus até mesmo na sua conta bancária, onde você vai dizer, o dinheiro está na conta bancária, mas quem trouxe esse dinheiro é Deus. Você vai saber e entender que tudo que você tem vem de Deus. E aí, com esse sentimento, você vai buscar o processo da gratidão. E o processo da gratidão é justamente você agradecer tudo que você tem, tudo que você faz e tudo que você doa. Você só faz essas atividades e outras mais atividades quando Deus autoriza. E aí você tem que ir diretamente para Ele e agradecê-lo. Como diz o meu mestre, professor, faça da sua vida uma oferenda a Deus. Então, nesse processo, muitas pessoas às vezes acham que estão praticando Ashtanga Yoga, que estão praticando outros tipos de yoga, que mexe com respiração, que mexe com exercício, que isso você está fazendo uma devoção a Deus. Não é bem assim, né? Por quê? Porque ele explica aqui, né? O maior processo devocional que nos torna em um verdadeiro yogi é o serviço a Deus. Você buscar uma respiração, porque Deus é prana, né? Os pranayamas, ou seja, os yamas de Deus na respiração, porque se você para de respirar, você falece, né? Mas aí você agradece, Deus, muito obrigada por respirar. Muito obrigada por eu ter esse corpo que me leva para os lugares, que leva minha alma, minha centelha divina para os lugares, né? E aí, nesse processo de servir com amor, a gente vai praticar a nossa fé, né? Porque nós temos uma fé pequena, né? E aí, quando a gente pratica esse serviço devocional, a gente vai utilizar essa fé para que ela cresça dentro desse processo de amar a Deus e servir a Deus, né? Ele diz aqui, serviço com amor e fé destina-se em especial à suprema personalidade de Deus. Alguém pode deixar de adorar um homem ou um semideus respeitável e então ser chamado de descortês, mas não é possível deixar de servir deixar de servir do Senhor Supremo sem ser inteiramente condenado. Ou seja, quando a gente serve a Deus com consciência que a gente está servindo a Deus, a gente vai ultrapassar esses condicionamentos materiais de ser isso, aquilo outro. Não, porque quando eu sirvo a Deus, eu vou me assemelhar a Deus e eu vou me qualificar com as qualidades de Deus, de ser bondoso, de ser amoroso, de ser atencioso, de ser gentil. Deus é tudo isso e muito mais, né? E aí a alma, ela vai buscar essas qualidades divinas para trabalhar esse eu superior, que é a alma, e buscar cortar essas raízes daninhas desse eu inferior, que é o eu corporal, o eu material, né? E aí você vai ter essa liberdade e você não vai mais ficar preso nem condenado, como diz a palavra aqui na explicação do livro Bhagavad Gita, que é capítulo 6, verso 47, que é você ficar preso a um sentido apenas material. Porque a vida não é feita só de matéria, a vida é feita de espírito e matéria, alma e corpo. E aí você vai ter essa liberdade de respirar esse ar de que traz essa liberdade. Eu ia dizer um ar libertinoso, ou seja, um ar de liberdade. Mas não é de libertinagem de coisas negativas, porque essas coisas de libertinagem pertencem à matéria, né? Que são os sentidos inferiores, né? De luxúria, de ciúme, de inveja, de querer ter dinheiro o tempo todo. Não que isso seja errado, mas o dinheiro não é nosso. O dinheiro é de Deus. Então,
esse sentido libertinoso fica para as coisas materiais e esse sentido de liberdade fica para a alma superior, né? Então, obtendo Bhakti mediante o serviço devocional, sem interrupção, ou seja, todos os dias eu sirvo a Deus. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, então isso chama-se ininterrupto, não existe interrupção. E aí o sujeito, que somos nós, temos que nos livrar dessa falha de esquecer Deus, e que a gente pode sofrer com esse desvio de não entender Deus e não se aproximar de Deus, que é justamente os sofrimentos que nós passamos na matéria. Nós adoecemos, nós temos conflitos emocionais, mentais, nós temos problemas financeiros. Por quê? Porque, eu estou doente, então eu vou pedir a Deus para Deus me curar. Aí Deus vai lá, te cura, te dá a graça da cura e você esquece. Isso é um desvio. Isso é o esquecimento, né? E assim, sem buscar cometer muitos erros, podemos servir a Deus mais e melhor a cada dia com essa consciência, né? Por quê? Porque ele diz aqui, mesmo se alguém cometa ação mais abominável, ou seja, algo grave, ele, caso esteja ocupado em servir a Deus, deve ser considerado um santo, pois está devidamente situado em sua determinação. Não que você vai ficar errando e servir a Deus, eu servir a Deus, aí o que eu fiz está tudo certo. Não, você tem que entender que você não pode mais ficar cometendo os mesmos erros e as mesmas coisas sempre. Por quê? Porque isso jamais vai te levar a esse caminho de Deus, né? Então, na minha determinação de melhorar mais, me melhorar como indivíduo, melhorar mais como alma, eu vou me autorrealizando nessa consciência de que eu não posso estar errando, eu tenho que acertar e cada dia melhorar mais nesses acertos. E não cometer mais os velhos erros, porque esses velhos erros me deixam condicionada a um sofrimento na matéria, né? Então, precisamos entender que precisamos manter sempre a mente ocupada em serviço devocional, e assim a gente sai desse tédio, desse vazio, dessa procrastinação, dessa falta de objetivo. O verdadeiro objetivo nosso aqui é servir a Deus e usar das coisas materiais, usufruir como um usufruto. Não é propriedade, é um usufruto que Deus nos dá temporariamente. E assim a gente podemos praticar serviço devocional da seguinte forma. Existem 8 formas de servir a Deus. Aqui no livro das Pérolas do Amor a Deus. Primeira forma é ouvir sobre o Senhor. Eu estou ouvindo aqui o que Ana Cláudia Chandra está falando, então eu estou ouvindo sobre o Senhor. Eu estou ouvindo a Bhagavad Gita, então eu estou ouvindo sobre o Senhor. Eu estou ouvindo sobre os livros transcendentais e que me trazem autoconhecimento. Eu estou ouvindo sobre o Senhor, então eu estou prestando serviço devocional. Segundo, entoar seu nome e suas glórias. Cantar os santos nomes de Deus. Cantar as glórias de Deus no Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que isso é o maior mantra. Este é o maior mantra, não é isso é. Isto é o maior mantra, né? Ter cuidado quando a gente se refere a Deus e às coisas de Deus, que temos que tratar da forma mais bondosa possível. Então, cantar os cantos louváveis que se cantam nas igrejas, cantar as glórias de Deus, isso também é serviço devocional. Lembrar de Deus todos os dias também é servir a Deus o tempo todo. Saber que estamos aqui pela misericórdia de Deus. 4, servir aos pés de lótus de Deus, ou seja, isso é uma expressão que se usa na Índia. Por quê? Porque Deus tem o seu caminho, o seu caminhar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele tem essa forma peculiar do seu caminhar na transcendência, das onipotências, de ser onipotente, dele saber de tudo e dele ter as opulências, as formas transcendentais do Senhor. Na Bhagavad Gita eu estou compartilhando a forma universal de Deus, né? Outro trabalho que eu faço para Deus, né? Então, com esse cantar de Deus, com esse ouvir a Deus e com essa sabedoria de entender sobre Deus, eu estou prestando serviço devocional. Lembrar-se de Deus. A gente não pode esquecer de Deus, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que lembrar sempre de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Servir a Deus, transformar sua vida em uma oferenda a Deus. Adorar a Deus, tem que adorar a Deus. Deus ele é um ser adorável e nós precisamos adorá-lo com amor e devoção. Oferecer orações, agradecer a Deus e oferecer orações diárias a Deus de agradecimento. Tornar servo, ou seja, tornar-se um devoto consciente de Deus. Saber que Deus é nosso Pai e que eu devo adorá-lo e ser consciente disso.
tornar-se um amigo. Deus é meu amigo, meu maior amigo. Ele jamais vai me decepcionar. Então, ouvir sobre Deus, cantar os santos nomes de Deus, lembrar de Deus, servir a Deus, adorar a Deus, oferecer orações a Deus, servir a Deus como um servo consciente de Deus. Eu estou servindo conscientemente, porque eu sei que Deus existe e Deus está em mim, eu estou nele. Ser amigo de Deus. Deus é meu melhor amigo e esse amigo jamais vai me decepcionar. E eu oferecer minha vida a Deus. Então, ofereça sua vida a Deus com amor e devoção. É a pérola de hoje do amor transcendental a Deus, de Narada, para que nós, almas condicionadas, possamos compreender melhor, praticar melhor, servir melhor, porque quanto mais melhor nos aproximamos de Deus, estamos em Deus e Deus está em nós, nós vamos ter uma vida pacífica, tranquila e sem muitos obstáculos. É com essa mensagem que eu deixo vocês hoje aqui, com gratidão e amor e devoção a Deus. Gratidão.